Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui num vídeo super aguardado por vocês. Nós estamos com o Alex, que é da Remax, ele é consultor imobiliário aqui em Portugal. Há quantos anos já, Alex? Alguns anos, a gente está trabalhando com consultoria imobiliária e é uma alegria estar aqui com você, Thaís Garrote. Uma alegria que te receber também. Então, Alex, conta pra gente um pouco da sua experiência aqui na Remax. Você faz mais vendas, você faz mais aluguel de imóveis. Como que você define o seu trabalho? Excelente pergunta, Thaís. A gente atualmente vive no sul de Portugal, né, o Algarve. Morei algum tempo aqui na Grande Lisboa e decidimos viver por lá. E a demanda de pessoas procurando, ligando, Alex, eu preciso de um apartamento, você vive aí, me ajuda. Por ser uma região bem turística, recebe muitas pessoas para conhecer as praias. E aí me despertou o desejo de ajudar de uma forma mais profissional. Sim. Aonde me associei a essa marca que atualmente, Thaís, a Remax é a maior empresa de mediação imobiliária do mundo. Nós estamos falando de mais de 100 mil consultores que ela está presente em mais de 80 países. Muito interessante. Eu não sabia desse fato, né, Bruno? Eu também não. Eu achava que a Remax era só aqui de Portugal. Também achava que era só de Portugal. Muito interessante. Okay. Alex, e a questão aí de taxas de juros e tal? Porque o brasileiro, a gente tem tanto medo de juro, né? É tudo tão alto lá, é tudo difícil, assim, pra gente poder adquirir um imóvel. Nesse sentido. E aqui é mais fácil? A gente tem mais condições para condições de juros, condições assim. O brasileiro, quais são os impedimentos que ele tem ou é tudo mais simples para a gente aqui comprar um imóvel? Com certeza. Com relação ao Brasil, é claro que nós estamos falando de um dos países com a maior taxa de juros do mundo, não é verdade? E Portugal está bem distante disso. Quando você fala a respeito de brasileiro aqui, nós temos que entender assim, que o investidor, a banca que fala aqui em Portugal, ele quer correr o menor risco possível num crédito à habitação. Sim. Então, para o residente não habitual, que é o nosso caso, o imigrante, ele tem sempre que ter uma entrada para, vamos dizer assim, para dar seguimento ao processo de habitação. Estamos falando de uma entrada em média de 20% ou 15%, depende muito, são muitas variantes. A idade da pessoa, se é casada, se tem filhos. Então, a taxa de juros vai estar relacionada a isso, mas com certeza, se comparando com o Brasil, é infinitamente menor. Mais fácil, né? Assim, não tem dificuldade ou burocracia por ser brasileiro. Não tem, Thaís. Thaís, olha, tão interessante. No mês passado, nós iniciamos um processo com o cliente, né? Foram 25 dias da escolha do imóvel, tramitação, todo o processo com o banco, né? Eu falo o banco porque são vários bancos que a gente trabalha, depende do perfil daquele cliente. Sim. Então, nesse banco específico, com 25 dias, tramitou todo o processo e fizemos a escritura praticamente um mês. Olha. Então é bem simples com relação ao Brasil. Né? Eu até agradeço, Thaís, esse convite para participar, porque os seus subscritores, eles às vezes geram uma interrogação tão grande a respeito de financiar, de sair do Brasil. E você sabe muito bem, Thaís, que toda mudança ela gera um pouco de desconforto. Sim. Então, trazer informações precisas, eu creio que apaga um pouco daqueles questionamentos das pessoas. Não, com certeza. Você disse que mora no Algarve, né? Sim. Mas você atende Lisboa, sim. Você atende o todo país. Todo Portugal país. Continental, de norte a sul. E se a pessoa estiver no Brasil, também pode entrar em contato com você, que você Sim. pode olhar algum imóvel, com tanto certeza. Para arrendamento, né, que é o aluguel, quanto para venda. Você também faz esse tipo de serviço. Justamente, para venda também. Vamos fazer o primeiro contato com o interessado, né? Vamos fazer uma videoconferência, vou deixar ele bem à vontade para perguntar todas as coisas. E, claro, a Remax, nesse caso, ela vai te dar uma chancela de garantir o negócio, ou seja, tudo que eu falar aqui a respeito de informação, eu estou respaldado por a empresa. Então, tudo que eu estou te falando, eu estou embasado na lei e em informações precisas. Essa é uma oportunidade única aqui também, porque uma
uma pessoa que trabalha com isso, né? Uma pessoa com pleno conhecimento sobre o assunto. E é o que a gente fala muitas vezes para vocês, que muitas perguntas que são nos feitas, a gente não sabe as respostas de tudo. E hoje tem uma pessoa aqui especialista nisso, que eu até pedi para vocês deixarem as dúvidas de vocês. Então, ele sabe responder com propriedade. Não é aquela coisa eu acho, eu penso, que muitas vezes a gente responde, né, Bruno, em algumas situações, porque realmente não sabemos direitinho o passo a passo. Alex, qual que você acha que é a dúvida principal dos brasileiros, assim, que te procuram sobre imóveis? Então, Thaís, são muitas dúvidas, né? Às vezes as pessoas, assim, eu costumo brincar com isso, mas de uma forma, assim, para descontrair. Tem pessoas que elas não sabem se elas vão casar ou se vão comprar uma bicicleta. Então, elas têm muitas questões. Agora, se você pensa em sair do país, você tem que estar predisposto a mudanças, né? Em geral. Em clima, em gastronomia, tudo isso. Aí eles me perguntam assim, Alex, qual é a melhor região do país para se viver? Boa pergunta, Alex. Essa pergunta eu recebo muito. É a pergunta de 1 milhão de euros. É a pergunta que não quer calar. Aí a resposta ela é tão simples, por quê? O mesmo gosto que a Thaís tem de de alimentação, de repente não é a mesma do Bruno, que é o seu marido. E não é a minha. Então, assim, eu particularmente não gosto muito de frio. Eu não gosto muito de frio. Eu, né, se for para um país frio, eu vou me adaptar aos poucos, mas o Algarve é a região mais quente do país. Isso. Então, já é um ponto muito positivo. Agora, tem pessoas que não gostam, olha, eu detesto o calor, o clima, eu gosto de frio. Ótimo, excelente, vai pro Porto, vai pro norte do país, não é verdade? Aí as pessoas outras falam assim, Alex, mas eu quero um lugar mais calmo, eu vim de uma cidade do Brasil que era mais campo, excelente, então você vai viver no Alentejo, é uma região que tem mais campo, você vai sumir de vista, assim, de ver plantação de oliveira, de videira, enfim. E a gente até estava falando antes aqui, conversando aqui com o Alex, do tanto que Portugal tem para oferecer para todos os gostos. É verdade, mesmo. De norte a sul do país são comidas, pessoas diferentes, o clima é diferente, então tem uma opção vasta aí para escolha. Aí, Alex, muita gente pergunta assim para mim, o que é T1, T2, res de chão? Você pode explicar um pouquinho sobre essa tipologia aqui dos imóveis? Sim, claro. A nomenclatura do Brasil para Portugal muda algumas coisas. No Brasil a gente usa a palavra cômodos, por exemplo, um cômodo, dois cômodos. Sim? Alex, Mais próximo? Porque você tá... Eu tô... andando aí. Ok. Mas eu... O Alex, ele quer fugir. Eu acho que ele quer fugir de mim. Não, de forma alguma, estou bem à vontade aqui, Thaís. Então, Thaís, a nomenclatura altera um pouco. Por exemplo, como a gente fala aqui, distrito, freguesia e concelho, no Brasil a gente fala estado, cidade, bairro, não é verdade? É a mesma coisa, porém muda o nome. Relacionado ao ramo imobiliário, é a mesma coisa. Quando nós falamos no Brasil fala um cômodo, dois cômodos, aqui é um quarto, é T1, que tem basicamente um quarto, um banheiro, né, que é uma casa de banho aqui, e uma cozinha. E isso é um T1. Um T2, a mesma coisa, porém 2 quartos. E assim sucessivamente. Eles falam T1 ou fala V1, que é vivenda. Vivenda no Brasil são as nossas casas. E aqui, quando fala de T, está mais relacionado a apartamento. E estúdio, T0? T0 é aquele que, na verdade, tem o famoso kitnet. É o famoso kitnet. Ótima comparação. É o famoso kitnet. Não tem ali definido, é um espaço que pode ser sala, pode ser quarto, vai da pessoa que ela precisa, né? E fala resto de chão. No Brasil a gente fala como se fosse antes do primeiro andar. Tem o primeiro andar e tem o resto de chão. É o de baixo. É o térreo, mezanino, exato. É isso mesmo. Sobre a questão de juros também, que a gente tinha falado aqui no começo do vídeo, o Alex disse que tem um site específico que é um simulador. Justamente. Né? Que aí você pode colocar lá o valor para saber os valores da sua prestação, o valor da quantidade de tempo do financiamento, Justamente, não é, Alex? É isso mesmo. Esse site calcula tudo e já deixa tudo pronto para a pessoa. Sim. É um simulador, a gente vai deixar o link na descrição aqui do vídeo, que você vai poder ter uma noção mais palpável, vamos dizer assim. Porque você vai colocar ali o que você tem disponibilidade de dar de entrada,
a sua idade, que é muito importante, porque o banco aqui em Portugal, Thaís, ele financia até 75 anos, que é a média de idade. Então, ou seja, se a pessoa tem 50 anos, ela tem 25 anos ou até 25 anos, para ela consolidar o crédito dela de habitação. Então, isso vai variar a taxa de juros, que chamam de spread aqui, e tudo isso. E uma outra coisa que a gente recebe, que eu estava até lembrando, é um mito ou é uma verdade aí, que você conhece bastante... Chega. Chega. Ele vai... Mito ou verdade, que os imóveis aqui em Portugal todos são velhos, muita gente fala isso. O que você fala a respeito? Olha, interessante essa pergunta, que assim, é a primeira vez que estou ouvindo, né? Porque, é claro, nós estamos falando... Vamos lá, vamos para a história. O Brasil foi descoberto, né, pelos portugueses em 1500. Nós temos 517 anos. Portugal, eu pessoalmente, com a minha esposa, já fui em Braga e eu já vi placa de um lugar lá com 900 anos. Então, é claro que existem construções bem mais antigas, mas a construção não para. Tem construções, como dizer aqui em Portugal, a estrear o tempo todo. A estrear o tempo todo, justamente. Isso é um mito pensar que aqui em Portugal só tem imóvel mais antigo ou imóveis sem elevador. Não, gente, existem os mais antigos, mas também tem os mais novos e tal. E empreendimentos aí a estrear, a sair, construindo e tudo mais. Alex, dá uma noção pra gente a média dos valores dos imóveis aqui em Portugal. Imóveis, vivendas. Ok, Thaís. Como eu falei, as regiões em Portugal diferem muito no que se refere a principalmente turismo. Nós estamos falando de um país que geograficamente é bem menor do que o Brasil. Vou falar do meu estado, de Minas Gerais. A estatística mostra que Minas Gerais dá 7 vezes o tamanho de Portugal, geograficamente falando. Então, não há de se comparar. Agora, o norte de Portugal, normalmente os preços são menores no que se refere a imóveis. Aí você pergunta, por quê? Simples a resposta. Porque como é uma região mais fria em relação ao sul, que o sul automaticamente atrai muito mais o turismo. Então, um imóvel que você investe, falando aqui por tese, que você investe, por exemplo, 70 mil euros, você consegue arrendar ele por mês por 600 euros, vou colocar essa média. Isso é bem interessante. É bem interessante. Nós estamos falando de quase de 1% ao mês de rentabilidade. Né? Aí você me diz, Alex, e que mais? Qual que é o plus disso? No verão, que junho, julho, agosto, você consegue arrendar esse valor por semana, Thaís. Sabe o que eu estou falando? 600 euros por semana, por 4 semanas no mês, 2.400 euros no mês. Isso de uma forma muito simples e rápida. Essa é uma excelente forma aí, que, na minha opinião, e do Bruno também, né, Bruno? De investimento aqui. Esse aluguel de curta temporada é muito interessante. E aí está crescendo muito o turismo em Portugal. Portugal está sendo muito visitado agora, muito turista. Então é uma questão ótimo investimento. Justamente, Thaís. Mas Alex, assim, de valores, só pra gente ter uma noçãozinha básica, assim, a gente sabe que varia muito de região, principalmente aqui em Lisboa, quando a gente fala dos arrendamentos, região central é mais cara, região mais afastada é mais em conta, mas só pra gente ter uma noção, quanto custa um apartamento de um quarto no Algarve? Olha, eu tenho vários apartamentos, Thaís, apartamentos de, por exemplo, T1 por 65 mil euros. Assim, a escassos metros da praia, até com garagem. Então, isso vai depender muito da região específica. E também se é em condomínio fechado, se tem piscina. Então, são muitas variantes, né? Isso estou falando do Algarve. Isso. E você disse que às vezes no norte, com esse valor, né, você consegue... Você consegue comprar um imóvel até um T3, por exemplo. Isso é bem interessante. É bem interessante. E Alex, vamos supor, eu estou no Brasil e quero comprar um apartamento aqui. Como que eu vou fazer para pagar as prestações no Brasil? Eu posso receber um boleto lá para eu continuar pagando as prestações? Excelente pergunta, Thaís. Na verdade, para você adquirir o imóvel, automaticamente você, se for utilizar o crédito de habitação, você vai ter que abrir uma conta em um banco aqui de Portugal. E com certeza você tem acesso
ao seu banco online, né? Banking online, que você consegue fazer os pagamentos normalmente, desde que você tenha recurso aqui, né? No país. Interessante, porque a gente às vezes pensa que não, né? Que não tem como pagar as prestações do Brasil. E não, é simples, né? É simples. Nessa questão. Justamente. Até, Thaís, às vezes as pessoas falam assim, Alex, mas o que eu faço para adiantar o meu processo? Se você mora na capital, São Paulo ou Rio de Janeiro, tem um banco Millennium, que não podemos deixar na descrição aqui o link, que a pessoa pode se dirigir lá e abrir a conta e adiantar muito o processo. Ou, quando ela vir cá, eu acompanho ela no banco para ela fazer a abertura, ou através também de uma procuração. Então, são 3 caminhos. E, Alex, uma dúvida aqui que muita gente tem. Se eu comprar um imóvel em Portugal, isso me dá direito a um visto? Excelente pergunta também. Por quê, Thaís? Porque nós temos que separar as questões. Quando se fala de legalização, é um assunto. Quando fala-se sobre comprar um imóvel, é um outro assunto. Porque uma pessoa apenas com um passaporte, ela pode comprar um imóvel aqui, ok? Sim. Agora, se ela também utilizar a aquisição de um imóvel aqui em Portugal para se legalizar, aí o Estado português estabeleceu uma legislação que é o chamado visto gold, o visto de ouro. A partir de 350 mil euros, aí a pessoa tem o direito a esse visto. Ultimamente, nos últimos anos, os chineses têm feito muito isso. Eles adquirem imóveis acima desse valor para já vir residir a família toda e tudo. E, Alex, esse 350 mil refere a um imóvel. Eu compro um imóvel, ele tem que ser de 350 mil euros ou mais do que esse valor? Como que funciona? A partir desse valor, né? Mas não necessariamente tem que ser um imóvel apenas, Thaís. Pode ser 2 imóveis, 3 imóveis. O importante é a soma. Totalizar os 350. Isso mesmo. Olha que interessante, né? Porque aí você pode comprar imóveis vários de 50 e aí também ter direito a esse visto Gold. E alguém pode perguntar assim, Alex, mas eu vou fazer um investimento desse, e o que eu vou pagar de impostos e tal? Eu podemos deixar também, Thaís, o quê? No link da descrição, 2 sites importantes. O da APMIP, que faz o cálculo dos impostos, em tempo a pessoa só colocar os valores lá e a localização, e ele vai ter ali o valor final do imposto a pagar. E lembrando que o Estado português tem feito muitos incentivos de isenção de impostos para pessoas que estão investindo aqui. São chamados residentes não habituais. Isenção de IMI ou o outro imposto que é o IMT, né? Então, nós podemos assessorar todo esse processo de uma forma muito clara, muito transparente, respaldada pela legislação, que é o mais importante. E, Alex, com relação ao visto Gold que a gente estava falando agorinha, a pessoa que ela compra um imóvel acima ou no valor de 350 mil euros, ela pode residir apenas em Portugal? Não, ela pode residir, aqui a gente chama do espaço Schengen, que é os 27 países que pertencem à União Europeia. Ela pode transitar nesses países, então é um acordo da própria União Europeia. É muito interessante. Então, você compra o imóvel aqui, consegue o visto e você pode não residir apenas, ou se você não quiser em Portugal, você pode morar em outro país do espaço Schengen. Eu achei bem interessante isso também, né? Justamente. Essa possibilidade com o visto Gold. Então, gente, é isso. Foi um enorme prazer receber o Alex aqui. Um cara gente boa demais, né, Bruno? Assim, que tá aberto a responder as dúvidas de vocês. Se você tem interesse de investir em Portugal ou mesmo alugar um apartamento, você também mexe com aluguel, né, Alex? Sim. Ele também aluga pela Remax. Então, é extremamente bem informado, sabe te explicar tudo. Mesmo se você estiver no Brasil, você vai conseguir comprar um imóvel aqui com tranquilidade, com segurança. Um respaldo, né, Bruno? Um respaldo, uma grande credibilidade. Uma pessoa que passa muita credibilidade. Ok, Alex, foi Thaís. um grande prazer receber Nossa, você para mim aqui. também foi imenso prazer. Receber você também lá no Algarve. Eu até falei pro Bruno, né? Quando Olha vocês... que eu vou, hein? Nós até brincamos aqui, né? Corre um sério risco de ir e não querer voltar. E não querer voltar, hein, Bruno? Ficar lá nas praias paradisíacas do Algarve. Tem praias, assim, na classificação de top 10 praias do mundo, tem algumas lá, tem a praia de Benagil, vale a pena até pesquisar para os seus subscritores no Google.
que são uma praia fantástica. Ela, na classificação, ela tá na 3ª praia. Então, por aí você vê o que a gente tá falando. Pois é, Bruno. Quem sabe a gente vai investir lá no Algarve com o Alex, hein, Bruno? E, gente, todos os contatos do Alex, o site do simulador, das taxas de juros, das prestações, todos os dados estarão linkados aqui na descrição do vídeo. Vai estar tudo certinho, tudo explicadinho, para vocês poderem entrar em contato com ele, tá? Quem sabe comprar um imóvel aqui em Portugal, né? É isso mesmo, com certeza. Portugal é demais, né, Alex? Demais. Nós somos a prova viva disso, né? Que estamos aqui e é muito bom morar aqui. E para você que pensa em investir também é um ótimo negócio. Justamente. E finalizando, Thaís, essa sua palavra final eu achei muito apropriada, porque às vezes eu vejo alguns comentários de pessoas falando isso os brasileiros que fantasiam muito a respeito de Portugal. E eu costumo dizer uma coisa, se em sua volta as coisas não estão bem, mantenha-se bem, porque às vezes tem pessoas que podem estar no país que proporciona tudo que ela precisa, mas ela vai estar mal, porque na verdade não é o externo. Agora, eu acho que tanto você, sua família, quanto a minha, vivendo aqui há alguns anos, a gente pode falar que o tripé da sociedade, que é educação, segurança e saúde, aqui em Portugal nós estamos assim bem mais assistidos pelo Estado do que o nosso amado Brasil, né? Nosso amado, que a gente ama muito, Sim. Mas nesse ponto realmente Portugal supera assim para nos assistir nesse quesito mesmo. E foi isso, meu povo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de clicar em gostei. Faz o gostei, Alex. Alright. Se inscreva aqui embaixo no canal. Se você tem um amigo aí que quer saber sobre o assunto de imóveis, compartilhe esse vídeo no seu Facebook e essas pessoas também possam ver, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Dá tchau aí, Alex. Tchau, tchau.